capítulo 8, versos 1 até o verso 4. Atos 1. Vamos fazer o seguinte, em respeito à palavra do Senhor, nós vamos ficar em pé para a gente ler a palavra do Senhor. Atos 1. Eu quero começar do versículo 1, depois eu vou pular para o versículo 4. Diz o texto assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Preste bem atenção. Naquele dia, houve um dia em que se levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Verso 4. Mas os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, diácono, desceu para a cidade de Samaria e começou a anunciar Cristo. As multidões atendiam, unânimes, todas as palavras ou todas as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos daquela cidade, muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Verso 8, todos juntos. E houve grande alegria naquela cidade. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento e nos fale ao coração pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Mantenha sua Bíblia aberta. Há um personagem na história americana que ele é muito conhecido. É este homem aqui. O nome dele é Martin Luther King. Um ativista, político, um pastor batista. Morreu aos 39 anos, assassinado com um tiro. Um dos seus discursos, ou mais conhecido, um dos mais conhecidos, ele diz em um trecho e fala: eu tenho um sonho. E ele começa a descrever alguns sonhos que ele tem, que ele nutre na sua alma. E esse foi um discurso público, em praça pública. A sua geração era segregada, os negros eram vistos de forma diferente dos brancos. Havia uma separação terrível, lutas, brigas, mortes. E Luther King, o reverendo Luther King, olha para um futuro, olha para o passado e diz: eu sonho algo diferente para o futuro. A famosa frase I have dream, eu tenho um sonho. Ele falava das suas expectativas, da união entre brancos e negros, dos direitos civis de todos os americanos e, de forma especial, os direitos dos negros americanos. Gente que olha para frente,
gente que não se contenta com o presente. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que estão mais presas ao passado do que aqueles que nutrem boas expectativas quanto ao futuro. Infelizmente. Às vezes você para conversar com alguém e você ouve tanta lamentação, tanto pessimismo com relação ao futuro, que por pouco, se você não tiver cuidado, você é contaminado. Assim, irmãos, nós estamos entrando no novo ano, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, 24, talvez as nossas expectativas ainda não estejam todas bem claras, mas eu quero te dizer que, assim como Luther King, como o reverendo Luther King, eu também tenho um sonho. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre aquilo que eu sonho para essa igreja nos próximos anos e a partir de 24. Sabe, quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver uma igreja, o contexto era esse. A igreja cresceu, estava crescendo, inicialmente 120 pessoas, Atos capítulo 1, Pedro levanta-se e começa a pregar, uma multidão começa a entregar sua vida para Jesus, e a igreja vai crescendo, e a pregação do evangelho foi acontecendo, e várias pessoas estão sendo agregadas à igreja, sacerdotes, legalistas, homens da lei também começaram a aderir à fé, a aceitar a fé. Pedro faz outro discurso, mas a multidão se converte, entrega a sua vida a Jesus, suas vidas a Jesus, e a igreja explodiu, cresceu demais. Também aconteceu o surgimento dos problemas, claro. À medida que vai crescendo também, vai crescendo as dificuldades, as lutas. Mas há algo que é muito comum e nós precisamos ter muito cuidado como igreja do Senhor. Se chama comodismo. Porque às vezes nós temos ou adotamos a síndrome de Pedro. Quando o Senhor Jesus vai já perto do final da sua morte, leva Pedro, Tiago e João para o monte, e o rosto de Jesus mudou-se, transfigurou-se, as suas vestes também, e o Senhor Jesus conversava com o Pai, e Pedro e os demais apóstolos viram ali naquele momento alguns ícones, alguns homens que eles conheciam apenas pela palavra, pela história bíblica. Elias, conversando com Jesus. E Pedro falou assim, a síndrome de Pedro é esta: Senhor, vamos ficar aqui no monte mesmo, porque aqui está bom demais. Não vamos descer não, está ótimo aqui. Tem o Senhor, tem Elias, o nosso Pai. Mas Jesus disse que não, nós vamos descer, porque a nossa vida não consiste apenas no monte. Nós precisamos descer, e quando Jesus desce com seus discípulos, tem lá pessoas endemoniadas, tem um homem com filho endemoniado, e esse filho adolescente, ninguém conseguia resolver o problema dele. A vida da igreja é essa: templo e mundo, e fora das quatro paredes. E aqui essa igreja de Atos estava acomodada. Se você ler Atos capítulo 2, você vai entender um pouquinho. Estava bom demais ficar todo mundo cantando. Estava bom demais todo mundo compartilhando as suas coisas. Aí Deus percebe esse comodismo que às vezes nós não queremos ou não gostamos de encarar. Se alguém falar assim para a gente, você está meio acomodado espiritualmente, a gente é capaz de dar uma surra.
e Deus levanta uma perseguição. Quando eu olho para esse texto, é como se eu imaginasse, e você vai entender bem aqui, um formigueiro. Está ali todas as formigas juntinhas. Se você pegar uma pedra e soltar no meio do formigueiro, vai sair formiga para tudo quanto é canto. Vai espalhar. Assim, ou simbolicamente assim, aconteceu com a igreja que estava em Jerusalém. Deus permitiu, Deus levantou uma grande tribulação num determinado dia. E os crentes, com medo de morrer, começaram a se espalhar. Só que graças a Deus e pela direção do Espírito Santo, eles não voltaram para o mundo. Eles saíram de Jerusalém e começaram a fugir, mas com uma missão: nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos continuar a missão que Jesus deu aos apóstolos. A igreja não vai parar, a perseguição não vai nos fazer parar. Esse é o contexto aqui. E aí, irmãos, foi crente para tudo quanto é lugar, pregando a palavra. Aí, Filipe, diácono, cheio do Espírito Santo, homem notável, Atos fala sobre Filipe. Chega em Samaria. Samaria era uma cidade que estava, afundada em sofrimento. A cidade estava um caos. Muitas pessoas estavam endemoniadas, muitas pessoas sofrendo de enfermidades, muitas pessoas sem alegria, muitas pessoas sem esperança. E Filipe entra em Samaria, põe uns pés em Samaria e resolve: eu vou pregar para esta cidade. Ô irmãos, eu também tenho um sonho. O sonho é que os crentes da quinta igreja se unam, se envolvam e saiam por todas as partes dessa cidade pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho um sonho, irmãos. Sabe por quê? Porque somente o Evangelho de Cristo pode mudar a vida das pessoas. Somente o Evangelho de Cristo pode trazer esperança a uma cidade, a um bairro, a uma nação toda. Somente o Evangelho de Cristo. Observe que quando Filipe começa a pregar, as pessoas pararam para ouvir Filipe, porque ele trazia coisa nova, uma notícia boa. Filipe estava falando de esperança para um lugar onde não havia esperança. Filipe estava falando do poder de Jesus, diz o texto que ele estava falando sobre o Cristo. Cristo significa o ungido de Deus. O meu sonho, irmãos, que todos entendam e prestem atenção. Olha aqui o texto que diz: todos saíram de Jerusalém e começaram a pregar o Evangelho. Todos. Observe um detalhe aí, que só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Eu tenho um sonho, irmãos, de ver essa igreja. Todo mundo diz assim: eu vou ganhar, em 2004, eu vou ganhar vidas para Jesus. Eu vou evangelizar. Parar de desculpas. Parar de colocar dificuldades. Parar de ser apenas um discurso para ser algo prático. Eu tenho esse sonho no meu coração, de ver os jovens ganhando outros jovens. Não sei se você percebeu um detalhe aqui. Percebeu ou não? Percebeu um detalhe aqui nesses irmãos que nós batizamos aqui? Percebeu algum detalhe? Não. Quantos jovens tinham aqui? Isso deve nos incomodar, irmãos. Isso deve mexer com a nossa alma. Todos devem se envolver.
Todos, porque a missão dada é para todos. Jesus falou assim: saiam, eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens, não para ficar sentado num banco de uma igreja. Esse é o meu sonho, irmãos. Esse é o meu sonho. Que toda igreja se envolva com o reino. Toda igreja abrace a evangelização como um estilo de vida. Sabe, é uma das lutas. Essa semana eu estava conversando aqui, nós promovemos aqui um café para pastores. Irmãos, como tem sido difícil. Porque, irmãos, a gente coloca tantas outras prioridades. Tantas outras prioridades. Eu não sei como é que a gente consegue passar um ano sem ganhar uma vida para Jesus. Eu não sei como é que a gente consegue passar um ano sem evangelizar. Eu não sei como é que a gente consegue chegar numa festa, no final de um ano, 365 dias, e olhar para trás e falar assim: eu não trouxe ninguém. Essa igreja aqui entendeu que eles precisavam sair para evangelizar, para falar e dizer assim: há esperança. Nós precisamos entrar nas ruas dessa cidade, nos bairros, nos antros, e dizer: há esperança. Eu estava descendo agora, quando eu vim para a igreja, não quero entrar em detalhes, e aqui na ladeira aqui eu vi um movimento em uma casa ali. Quem veio descendo na ladeira sabe do que eu estou falando. E a gente passa como se isso fosse normal. Quando nós temos a verdade. Sabe por que as pessoas estão indo para os lugares errados? Por falta de alguém que aponte o caminho certo. E nós temos o caminho certo, Jesus. Samaria estava perdida, sem saber para onde ir. Os habitantes não sabiam o que fazer. Cada um no seu sofrimento, cada casa naquela cidade era um lugar de sofrimento, assim como Itabuna, irmãos. Assim como muitas cidades do nosso país, muitas casas, cada casa um sofrimento. Tem casas com endemoniados, viciados, e os pais não conseguem resolver, não têm esperança, já não sabem mais o que fazer. E a igreja do Senhor sentada, tranquila, acomodada, acostumada. Irmãos, tomara que o Espírito Santo do Senhor nos acorde para 2024, a gente fazer algumas coisas diferentes, meu irmão. Tomara que o Espírito Santo toque no seu coração, para você falar assim: olha, já chega. Segundo, o meu sonho, irmãos, é que a igreja que não viva 100% dependente do seu pastor. O texto diz que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. A figura do pastor é importante demais numa igreja. Obrigado pelas palavras de hoje, o dia do pastor presbiteriano. Não existe ministério de nenhuma igreja se não houver a combinação pastor e rebanho. Não existe. Nem um pastor sozinho é uma igreja, nem igreja sozinha é uma igreja. Precisa haver essa combinação. Mas uma coisa é isso, outra coisa é a dependência. Eles perceberam que os apóstolos não podiam sair de Jerusalém. Mas isso não os impediu de sair para alcançar outras pessoas. Dependência. Essa semana eu conversava com um pastor e ele disse: eu preciso resolver umas questões pessoais, mas eu não sei como meu conselho vai entender isso. Eu preciso. O meu pai está doente, está fora da cidade. Eu recebi uma ligação de meu familiar dizendo: seu pai está precisando de você. E ele estava pensando o que fazer. E eu falei para ele:
Falei, rapaz, está tudo arrumado para a igreja aí no final do ano? Tá. Vai ver seu pai. Vai passar um tempo com seu pai. Porque a igreja caminha. A igreja caminha. Ontem encontrei com ele de novo. Falei, e aí? Falei, já estou prontinho para viajar. Não pode haver dependência, irmãos. Uma multidão de crentes entendeu. Se o pastor não pode ir, se o pastor Pedro, se o pastor Tiago, se o pastor João não pode ir, nós vamos. Nós vamos por todos os cantos. Nós vamos lá no Rodotex. Nós vamos lá no Aurora. Não é Aurorinha não, Aurora, lá no condomínio. Nós vamos por todas as ruas desses bairros. Nós vamos aqui para... Nós vamos, porque nós queremos muitas vidas para Jesus no próximo ano. Por algum motivo, se os seus pastores não podem ir, nós vamos. Isso é, irmãos, entender o reino de Deus. Outra coisa, é que eu quero, deixa eu aproveitar e dar um beliscão aqui. Quando você for, não fique cobrando quem não foi. Porque às vezes a gente vai para a rede social e fala assim, foi bom, pena que na igreja todo não estava. Você não estava. Para que ficar dando direta no povo, seus irmãos? Para que isso? Vai, faz o seu trabalho. Acontece isso na sua igreja, Rony? Às vezes, né? O povo vai, aí vai postar, pena que não estava todo mundo. Meu irmão, para com isso. Cobrança boba. Não precisa ter cobrança. Não precisa ter dependência do pastor. Mesmo você estando debaixo da autoridade de um pastor. Tomara que isso aconteça aqui nessa igreja a partir de agora. Ontem a gente estava aqui reunido, planejando a igreja, próximo ano. E eu falei para os irmãos, olha, vamos parar com uma dependência boba que a gente tem. Pastor, a gente quer fazer está pensando em fazer um culto para os garis. Faz. Pastor, precisa ser consultado para isso? Pastor, estou pensando lá no hospital visitar um irmão que está internado. Pastor, precisa ser consultado para isso? Sabe qual outro sonho? Dentro do mesmo sonho. Meus queridos, é batizar no próximo ano umas 3 vezes ou 4 vezes mais do número que nós batizamos esse ano. Porque isso aconteceu aqui em Samaria. Aconteceu aqui em Samaria. Quando a mensagem do Evangelho chegou a Samaria, numa cidade atormentada pelo diabo, pelo inferno, quando o Evangelho chegou, as boas novas de salvação chegou lá, as pessoas pararam para ouvir. Que conversa é essa? Que notícia boa é essa? E outra coisa, não foi um nem dois, o texto diz que todas as pessoas, ou seja, unânimes, pararam para ouvir a voz do Evangelho. E quando a gente pregar, irmãos, a gente precisa ter noção, precisa ter essa fé, essa confiança de que a palavra de Deus não volta vazia. Tem que ter confiança disso. Se não tiver confiança, que não adianta pregar, é perda de tempo. Eu sonho, próximo ano, a gente batizar muitas pessoas. Sabe por quê? Porque nós colocamos aqui um projeto, no início do ano, 500 membros nos próximos 5 anos, quando a quinta vai completar 30 anos. E nós precisamos trabalhar. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala assim, como é que as pessoas vão crer se ninguém prega? Como é que elas vão aceitar se ninguém lhes dá esperança? O batismo é símbolo de aliança. O texto diz que quando Filipe pregou e testificou com sinais, milagres, maravilhas, houve um movimento espiritual em Samaria.
movimento espiritual. As pessoas começaram a ser libertas. Irmãos, você já pensou o que é isso? Já pensou o que é isso? Para um pouquinho para você entender e tentar entrar nesse texto aí. Vamos imaginar que num dos cultos aqui na igreja, pessoas nessa condição espiritual, entre aqui e a gente começar a pregar. E começar a acontecer isso aqui, olha. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Você só não pode sair daqui correndo, com medo. Já pensou se isso acontecesse aqui? Manifestação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Já pensou se isso acontece aqui? Já pensou se você vai na casa de alguém evangelizar e chega lá, depara com uma situação dessa aqui? E aí? Vai chamar o pastor? Vai chamar o presbítero? Quem tem que resolver é você. Filipe resolveu o negócio lá. As pessoas foram libertas. E eles vinham experimentando, durante a vida deles todas, vinham experimentando tristezas. Mas agora, olha o finalzinho do texto. E houve grande alegria naquela cidade. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus, através da disposição dos crentes em sair para evangelizar. E o Espírito Santo constrangendo as pessoas, libertando vidas. Sabe por quê, irmãos? Palavra do nosso breve catecismo, pergunta do nosso breve catecismo. Para que fim Deus fez o homem? Para glorificá-lo para sempre. Isso não estava acontecendo em Samaria, mas esse é o projeto de Deus. Elas começaram a experimentar uma alegria dos céus, talvez antes nunca tenham tido essa experiência. E agora, onde havia tristeza, a alegria. Onde havia trevas, a luz. Onde havia choro, agora há sorrisos. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus chegou em Samaria e mudou a história daquela cidade. Eu tenho esse sonho. Que isso aconteça aqui no nosso entorno. Você acha isso difícil? Não sei como é que você ora, ou como você vê essa questão de salvação de Itabuna, salvação no bairro São Pedro. Cerca de 30 mil pessoas aqui, no nosso entorno, poucas igrejas. Não sei como é que você vê isso. Pastor, isso é impossível, isso não vai acontecer não. Talvez, às vezes a gente está orando, mas nosso coração tem essa incredulidade. Isso não vai acontecer não. Eu quero te contar a história de um homem e sua oração. O nome dele, John Knox. Muitas vezes, ele usava essa frase na oração. E orava todas as noites. Varava as noites orando. Ele dizia assim: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. E ele viu o seu país se dobrando diante dos pés de Jesus Cristo. E nós somos resultados. Os reformados são resultado disso aí. Ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu vou morrer. Ó Deus, me dá o bairro São Pedro, senão eu vou morrer. Ó Deus, me dá Itabuna, senão eu vou morrer. Ó Deus, me dá o meu vizinho, senão eu vou morrer. Ó Deus, me dá o meu colega de trabalho, senão eu vou morrer. Ó Deus, me dá os meus familiares, senão eu vou morrer. Isso precisa pulsar no nosso coração, irmãos.
deve nos motivar a romper com o nosso medo, com o nosso comodismo, e sair, bater nas portas, dizer assim: queremos falar de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. Ele é a esperança para você, Ele salva, Ele cura ainda hoje, no nosso tempo. Não há esperança nos ídolos, não há esperança nos mortos, a esperança está viva, a esperança se chama Jesus de Nazaré, e é Ele que nós queremos falar para você. Agora não adianta, irmão, a gente crer nisso tudo e passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos de crente e não gerar uma vida para o Senhor. Eu sonho para 24 isso, irmãos, que seja uma página virada na nossa vida, mais um novo capítulo de uma igreja apaixonada por vidas, como estes aqui tiveram. Reverendo Luther King fez seu discurso de forma pública. Eu estou pregando de forma pública para vocês o sonho de ver uma igreja comprometida com a evangelização e não ficar com picuinhas, falando mal um dos outros. Uma igreja que não dependa tanto do seu pastor, que toma iniciativa: nós vamos, eu vou. E uma igreja que deseja ver muita gente sendo batizada. Que 2024 a gente tem que fazer uma mudança aqui geral nos bancos, porque vai ser tanta gente aqui para a gente batizar que não vai ter espaço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É só a gente arrumar direito. Amém. Eu quero te convidar a sonhar comigo agora por uma igreja viva, dinâmica, evangelizadora, apaixonada por vidas e que deseja saquear o inferno e encher os céus com vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Se você está querendo, se você entendeu essa palavra, se você já está cansado de viver no comodismo, eu te convido a orar. E pedir para o Espírito Santo te inflamar a alma, pôr fogo no seu coração. Pôr fogo no seu coração, para você sair, como estes irmãos, por toda parte, iam por toda parte, pregando a palavra, anunciando Cristo. E vendo, você vendo com seus próprios olhos, os coxos sendo curados, os paralíticos sendo curados, e a feição das pessoas mudarem de tristeza para alegria. Você pode fazer isso em qualquer lugar que você estiver. Quero te convidar a orar. Feche seus olhos e, se você está inconformado, esse é o tempo de você orar ao Senhor. Vamos orar? Pai, por favor, em nome de Jesus, que essa palavra do Senhor contagie o nosso coração, de forma que a gente repense as nossas prioridades, de forma que a gente tome decisões que agradem o Senhor e que não apenas a gente fique acomodado, ou Deus, tira do nosso coração esse comodismo, se for possível, até se o Senhor quiser fazer, levanta uma perseguição, até isso o Senhor quiser fazer, para que a tua igreja aprenda, ou reaprenda, a ter paixão pelas vidas, em nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe nas nossas jornadas de evangelização. Coloca pessoas, coloca os teus eleitos na nossa frente, para a gente falar de Jesus, o ungido do Senhor, para a gente pôr as mãos, orar por elas, tocar nessas pessoas e ver a graça sendo manifestada. Põe fogo nas nossas mãos, para que elas sejam mãos de cura, de libertação. Põe as palavras de poder na nossa boca, para quando a gente falar,
os espíritos saírem correndo, fugindo, dando espaço ao Espírito Santo do Senhor. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos cantar o hino Grandioso És Tu, e nós vamos dizimar, e depois nós vamos dar posse aqui aos irmãos que vão tocar também comigo a igreja no próximo ano. Vamos cantar o hino Grandioso És Tu. Enquanto isso, a gente vai trazendo os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor? Grandioso és Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado por grandes feitos vejo nas tuas mãos, estrelas mundo consolando, a proclamar seu nome na vida. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, vejo além montanhas altaneras, o teu poder glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a me verter no sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Nós consagramos ao Senhor todos os dízimos e as ofertas trazidas na casa dele. Quero chamar aqui, por favor, os nossos irmãos João e Otacílio, líderes do Ministério de Homens. Nossas irmãs Solange e Cláudia Gal, Ministério de Mulheres. Adriel e Jennifer, Ministério de Jovens. Esses são os irmãos que são eleitos pela igreja para nos seus respectivos ministérios, conduzirem a jornada da igreja no ano que vem. Quero chamar o Edna
que é líder do Ministério de Recepção. Nancy, Ministério de Comunicação. Acho que a Nancy não está. Elaine, Ministério de Pequenos Grupos. Presbítero Paulo e Micael, líder do Ministério de Evangelização. Silmária, líder do Ministério de Discipulado e Cuidado. Joelma, líder do Ministério de Impacto Social. Esse ministério, o ano que vem, nós queremos começar uma nova jornada usando as dependências anexas para abençoar esse nosso bairro, ou os bairros aqui do nosso entorno. Moisés, líder do Ministério de Música. Rose, aleluia, Ministério de Ornamentação. Esses são os irmãos que vão cuidar da igreja, juntamente comigo, no próximo ano, liderando cada um na sua área e abençoando a igreja do Senhor. Nós temos desafios, e desafios são bons porque levam a gente a avançar. E, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, não desanimem, em nome de Jesus. Não ouçam as vozes críticas que querem atrapalhar a jornada de vocês. Formem liderança, formem as equipes de trabalho de vocês. Não achem que vocês vão fazer tudo sozinhos. Não vão. Orem muito por essa igreja, para que Deus use vocês para o avanço dela. Sonhem grandes sonhos com essa igreja. Sonhem grandes sonhos. Dedique o melhor de vocês. Não é para a igreja, não é para o pastor, é para Jesus. Deem bom testemunho por onde vocês passarem. Em nome de Jesus. Não causem escândalos ao Evangelho. E que Deus vos abençoe. Nós vamos colocar em pé. Nós vamos orar por eles. Abençoá-los. Que esses irmãos se sintam acolhidos. E eles são líderes sobre a igreja. Respeitem, honrem, entendam. E eu esqueci aqui da escola dominical. Zete, Fátima e Dai. Me perdoe, mas você pode vir à frente também. Mas vocês ouviram as mesmas recomendações. Me perdoe, desculpa. Zete, Fátima, Joelma e Dai. Vamos orar, irmãos, por eles. Vamos pedir a graça do Senhor. Daqui para frente, eles vão ter, alguns aí vão ter uma folga, um recesso, mas isso não impede da gente ir pensando os caminhos da igreja em 24. Vamos orar? Deus da graça, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida desses irmãos. Que o Senhor molhe a cabeça deles com o Santo Espírito do Senhor. Dê sabedoria. Que o Senhor dê a cada um deles uma unção nova, sonhos. E que, ó Deus, em nome de Jesus, eles possam causar um grande movimento espiritual e de trabalho nessa igreja. Nós os abençoamos
E pedimos que o Senhor revista também de autoridade, poder, espírito de guerreiros e não de medo, para que eles avancem com a tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja do Senhor nos 4 cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.